Amém. Essa hora a gente não deixa de tremer um cadinho, né? Teve uma pessoa que virou um dia para mim e falou assim: pastor, quantos anos você levou para se formar? Eu falei: ainda estou em formação. Não, esse ensino e o aprendizado, somente com o Espírito Santo, não termina nunca. Amém? Bom, você sabe que nos nossos poucos momentos juntos que nós temos, nós falamos sempre sobre coisas importantes em termos de vida cristã. Falamos sobre oração, como foi no último domingo. Falamos da importância de estar orando. Temos os estudos da palavra. Temos também, conversamos sobre como é bom nós experimentarmos a verdadeira comunhão. Falamos sobre várias coisas. E é assim que funciona a família de Deus, a igreja. Mas há uma coisa que eu quero dividir com vocês, que é sobre testemunhar. O nosso testemunho. Ser uma testemunha de Deus. Eu quero que você pense, quando eu estou falando em testemunho, não é só aquele testemunho que você dá lá fora da igreja. Mas nós precisamos também testemunhar para aqueles que estão dentro da igreja. Não somente para os incrédulos, não somente para a nossa família, mas também ser testemunho uns para com os outros. Então, eu acho que o nosso testemunho, se nós somos testemunhas de Cristo, a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso precisa causar impacto na vida das pessoas. João capítulo 15, 26 e 27 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Essa versão é muito boa, que ela fala ali: e vós dareis testemunho. Essa palavra testificar, ela significa testemunhar. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Certo? Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua graça. Pai, que nessa pequena, simples palavra, os teus filhos, nós possamos ser edificados e desafiados por ti. Amém? Testemunhar de Deus, testemunhar das coisas de Deus. Eu estava falando no grupo terça-feira e falando acho que falei lá também nos outros grupos de estudo, e quarta-feira aqui, dando um testemunho. Foi em novembro do ano passado, aonde eu vou, seja qualquer lugar, se der abertura, eu vou testemunhar de Jesus. Eu vou falar do amor de Jesus, eu vou falar das coisas que Deus tem feito, vou falar de algum milagre de Deus, vou falar alguma coisa. Tudo bem lá? Menino ou menina? Está indeciso? Vou testemunhar de Deus. E eu estava dando testemunho para ali, perto ali onde que o Guto morou, na rua do BJ's, ali tem um açougue brasileiro. E eu estava testemunhando e do nada comecei a falar de uma experiência que eu vivi anos atrás no Brasil. Aqui, não, Brasil não, aqui. Um casal que ia eu ia fazer um curso de capelania com eles. E conheci o casal ali naquele Dunkin' Donuts da Benetton. E ali, então, eu peguei e perguntei com eles quanto tempo de casado, querendo saber do casal, quantos anos de casado eles tinham. E eles, então, falaram 5 anos, e eu brincando com eles, falei: cadê o filho? Ela baixou a cabeça e falou: pastor, é a coisa que eu mais desejo. Eu estendi minha mão, coloquei na cabeça dela e falei: Senhor, faz esse útero ser fértil. Quando foi 25 dias, eles me ligaram. Ela estava grávida. E eu falava isso para essa caixeira lá, para essa menina que trabalha na caixa. E ela falou: pastor, tem 15 anos que eu faço tratamento e eu quero ter um filho. Eu falei: vamos orar. Aqui? Eu falei: aqui agora. Se quando eu era um macumbeiro, acendia a vela nas encruzilhadas e não tinha vergonha, eu vou ter vergonha de orar?
E ali mesmo, orei por ela. Isso foi final de novembro. Segunda-feira eu estive lá no mercado, ela está grávida de gêmeos. Ela engravidou em final de dezembro, a criança vai nascer dia 8 de setembro. Então eu estava falando, pastor Tristão, já pensou se ela nasce 13 de setembro? Eu vou orar pelos carecas da igreja, vai até nascer cabelo. Ninguém vai chegar na tua frente, né, filho? Mas você sabe que eu penso essas coisas? Penso mesmo. Sério, ué. Quando você ouviu o testemunho das pessoas que pegavam e oravam e elas perdiam peso na hora? Tinha que segurar as roupas? Quantas e quantas vezes eu vi o dente, a obturação das pessoas virar ouro? Eu vi, ninguém me contou não. Eu era testemunha. Eu vi isso acontecer. Quantas vezes eu já vi a Gisele quase que levantar voo 2 metros. Flutuar realmente, debaixo do poder de Deus. Nossa, a gente subia para a vigília no monte, lá quando descia era só poder que acontecia. E esse poder foi nos dado, o poder do Espírito Santo, né? Aí teve algumas irmãs que falaram, pastor, longe de mim, tá? Não quero engravidar, não. Mas não é a primeira nem a segunda, são 4 casos já. E quem sabe você é a próxima, né? Sabe o que eu estou falando, gente? Nós convivemos com pessoas com tanta necessidade. E às vezes nós nos calamos. Na verdade, eu não quero ofender ninguém. Nós nos acovardamos de sermos testemunha. Eu entendo plenamente que é o Espírito Santo que nos dá poder para nós sermos essa testemunha. Ao longo desses 39 anos de convertido, cerca de quase 29 anos pastoreando, ou 30, eu nem sei, eu tenho que ver a data lá. Eu tive várias oportunidades de testemunhar de Jesus. Eu me lembro um testemunho no Brasil, eu dentro de um ônibus, uma senhora, sentei ao lado de uma senhora, e ali eu comecei a testemunhar de Jesus para ela. E ela começou a se constranger, e eu falei do amor de Jesus para ela, falei do que eu estava vivendo de vida cristã, eu falei do meu testemunho, de como que Deus me transformou. Eu não sabia que ela era uma pessoa desviada do Evangelho. Essa pessoa foi frequentar a mesma igreja que nós frequentávamos. E ela voltou para os braços do Senhor. Eu nem sabia que ela estava desviada ou não. Ser testemunha, testemunhar do amor de Jesus. Algumas experiências, elas foram bem marcantes. Não somente testemunhando para incrédulos, mas para cristãos que estavam desviados do Evangelho. E isso desde jovem, desde que eu me converti. Na minha juventude, eu estava lá, né, só e somente só. Eu tinha desistido de namoro, não encontrava ninguém que pudesse realmente ter algo sério. Foi logo 1 ano, mais ou menos, depois, ou um pouco mais, que eu conheci Gisélia. E a gente ia, os jovens iam para aqueles eventos da Igreja Batista, principalmente na área de campos, lá, daquele lado lá. E eram eventos de música. E lógico, solteiro, junto com os outros rapazes, vamos arrumar alguma namorada, né? E eu arrumei uma namorada. Uma menina que começamos a conversar. E de repente, quando começamos a conversar, ela virou para mim e falou assim, eu sou nova convertida. E não sei se eu me batizo. Eu pensei e falei assim, Senhor. Legal, né? Eu era líder de jovem. E eu comecei a ministrar para ela sobre batismo. E eu comecei a falar do que era o batismo. E comecei a mostrar para ela a importância do batismo. E ela, naquele momento ali, ela chorando, ela falou, eu amo Jesus. E eu quero me batizar. Gente, como é que você vai dar um beijo numa menina depois de uma aula bíblica, uma escola bíblica? Eu não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Ali começamos a conversar, falar das coisas de Deus, do amor de Jesus, dando testemunho como Ele me transformou. Acabou qualquer intenção, qualquer outra motivação que não fosse testemunhar de Jesus. Não falou isso para uma auréolazinha aqui, sim, não.
Não sou melhor do que vocês, não. E ali, ela pegou, tempos depois ela escreveu carta. Quando eu conheci Gisele, já começamos assim uma paquera, ela ainda chegou a me escrever, dizendo que queria me rever, e que ela tinha se batizado, ela tinha passado pelas águas, ela estava firme em Cristo Jesus. Como que Deus usa nossas vidas sem a gente perceber, querido? E a minha vida, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, foi sempre falando do amor de Jesus. Foi assim que Cléo me conheceu, dentro de um mercado, aquele tagarela, né, Cléo? E ela ficou assim, rodando assim, quem é esse que está falando de Jesus ali, falando de igreja, né? E essa é a minha vida, ser testemunho, querido. Eu posso falar desse assunto com vocês, porque é algo que eu pratico. Tanto o Guto quanto a Gisélia sabe disso, a Zaf sabe disso. Me lembro uma vez, umas férias que nós fomos, a única que a gente foi para o Brasil, né? E estávamos passeando lá, conhecendo lá onde que meu pai nasceu. Estávamos dentro de um mercado, de um restaurante. Já contei isso para vocês. Eu comecei a conversar com o homem. Agora mesmo eles começaram a falar em inglês, né? Daqui a pouco o pai vai sair de macarrão e vai começar a falar de Jesus para esse homem. Eu parei e falei assim, o dia que vocês estiverem diante de alguém que entende inglês, vocês vão ver, vocês vão quebrar a cara, né? Mas eu não sei fazer isso. Era acompanhando alguns pastores, às vezes, cortando o cabelo, alguma coisa assim. Eu não sei, gente, deixar de falar desse Jesus que me transformou. Eu falo com paixão de Jesus. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é real. Ele nos conquistou. Então eu trago no meu coração algumas experiências que foram marcantes na minha vida. Eu me converti com 19 anos. Um pouco mais. Estava comentando com a Amanda ali agora. Quando eu conheci Gisélia, ela foi na nossa igreja lá e ela foi lá para me conhecer. A Amanda achou muito legal isso. E ela foi lá para me conhecer, para apresentar eu para uma prima dela. A prima dela gostava de mim, eu nem conhecia a prima dela. E deu no que deu, né? Tá aí o resultado, Guto e Azaf. Gente, testemunhar de Jesus. Uma das coisas que foi mais difícil para mim, dizer para Gisele o quanto que eu estava interessado, era o que Deus estava fazendo na vida dela, naquele relacionamento comigo. Nós éramos muito amigos. Nossa, eu estou tremendo, gente. Ser testemunha de Deus. Eu não queria deixar de ser testemunho para ela de quem era Jesus e o que Jesus estava fazendo. Nós precisamos ter paixão por esse que nos transformou. Por esse que nos amou a tal ponto de morrer numa cruz. Esse é Jesus. Esse foi quem me comprou. E é interessante que quando nós encontramos versos que são tão contundentes, tão verdadeiros, sobre a necessidade de nós sermos testemunhas desse Jesus. Quando é que nós somos testemunhas? Quando nós temos um encontro real de amor com Ele. Quando realmente Ele entra na nossa vida e nos transforma. Eu já falei com vocês quando eu me converti. Eu me lembro, falei alguns dias atrás para vocês, a última música de carnaval que eu brinquei, e que eu ainda falei para a pessoa, nunca mais vou brincar carnaval. Meses depois eu entrava numa igreja para nunca mais sair. Eu cheguei naquele culto, era a terceira vez que eu ia à igreja. Naquela manhã eu tinha ido à escola dominical. E pastor Celso, ele estava ministrando lá em Mateus 26 sobre o julgamento de Jesus. Quando ali, ele diante dali, de Caifás, de Ananás ali, eles tentando criar um falso testemunho, tentando arranjar falsas testemunhas. Você pode ver depois Mateus 26 e Mateus 27 também que fala sobre isso. Mateus 26 é do 56, Mateus 27 é a partir do verso 11. E depois ele diante então, ali de Pilatos. E ele começou a falar que foi colocado duas pessoas para serem livres. Barrabás ou Jesus. E ele falou quem era Barrabás, quem era aquele homem vil,
ruim, e mostrou quem era Jesus e o amor dele, que ele levou sobre si os meus pecados. Foi a primeira vez que eu entendi que ele tinha morrido por mim. E naquele momento, ele falou: agora que vocês são testemunhas desses fatos, nós vamos fazer um grande tribunal aqui. Quem é que você absolve? Barrabás ou Jesus? Eu já estava em lágrimas, porque entendendo quem era Jesus, como que mataram ele, por que mataram? As escrituras, elas foram fortes para mim, e agora eu tinha que julgá-lo, eu era um juiz ali. Como condenar aquele que veio por amor a mim? Como condenar aquele que tinha dado a sua própria vida por nós? Logicamente, com a ajuda do Espírito Santo, inquestionável, o Espírito Santo ia no meu coração, movendo tudo aquilo. Eu não tive outra opção de dizer: não, eu quero Jesus salvo, livre. Eu fui testemunha daqueles fatos. Quando é que nós nos tornamos testemunha de Jesus? É quando nós temos uma experiência real com Ele. É quando Ele entra na nossa vida, é quando Ele entra na nossa casa, é quando Ele transforma o nosso coração. Apóstolo João, ele fala assim, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É uma experiência que Ele nos dá, e é uma experiência que nos transforma, querido. Jesus, em João 15, Ele fala também sobre isso. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Quanto tempo você está com Ele? Quanto tempo que Ele entrou na sua vida? Quanto tempo que Ele fez mudanças em você? Como o Guto estava falando aqui no início, no meio do louvor aqui, ele simplesmente faz coisas fantásticas. Às vezes nós não entendemos, achamos nossa cabeça virou de cabeça para baixo e aí? Ele vem e começa a nos mostrar para onde que Ele quer nos conduzir. E quem é que pode ser testemunha? Todo aquele que é cristão, querido. Todo aquele que conhece a Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitou Ele como Senhor e Salvador. Lógico que eu sei que tem muita gente que fala de Jesus. Tem muita gente que fala aquilo que está na Bíblia, mas não conhece Jesus. Existem resultados? Existe. Até existe. Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, Ele vai usar muita coisa diferente de mula. Mas Deus quer usar a sua vida, querido. Sua experiência. Olha o que eu li de um autor, ele falando sobre julgamento. Quem nós somos? Abro aspas. O mundo é como júri. Cristo está em julgamento perante o mundo. Certo? As pessoas não têm problema se você falar que você crê em Deus. Mas quando você fala que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, é o seu Salvador, você arrumou confusão. Quer dizer, o mundo, ele hoje está decidindo sobre quem é Jesus. E ele fala que o Espírito Santo tomou essa causa nos seus braços. O Espírito Santo é o seu advogado de defesa. O Espírito Santo assumiu o caso de Cristo no mundo. E a sua tarefa do Espírito Santo é convencer o mundo de que Cristo é quem Ele diz que é. E o Espírito Santo chama então as testemunhas para testemunhar a favor de Jesus nesse tribunal. Somos nós. Você vê isso? Nós somos as testemunhas que vamos estar falando a favor de Jesus. Assim nós nos tornamos testemunhas de defesa de Cristo perante o mundo que está assistindo o julgamento. Esse é um grande conceito, diz o autor, não é mesmo? E nós somos chamados para esse tribunal. Por assim dizer, e como vivemos no mundo,
nós existimos na sala desse grande tribunal. E hoje Jesus está em julgamento. Agora, a seriedade do nosso papel como testemunha. Realmente, a coisa é séria. Se, por exemplo, você for chamado no Tribunal Superior, Tribunal do Estado, ou no Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, e alguém disser, você vai defender Jesus Cristo, você o faria? Eu creio que sim. Eu penso que você faria. Ou seja, eu já pensei muitas vezes, diz ele, se eu estivesse lá quando eles estavam diante de Caifás, se eu teria dito alguma coisa. Se eu estivesse lá quando ele diante de Anás, eu teria dito alguma coisa. Eu não deixaria esse pessoal aparecer com falsos julgamentos sobre Cristo. Ele merecia mais do que isso. Eles mentiram sobre ele. E nós? Se estivéssemos nesse tribunal, se tivéssemos de falar de Jesus Cristo, será que nós estaríamos testemunhando desse Jesus? Eu pensei, o que nos impede muitas das vezes? O problema muitas das vezes são os riscos. Eu falaria a verdade, apesar dos riscos. Eu falo de Jesus, apesar dos riscos. Já teve pessoas que não quiseram me ouvir, mas não tem problema. Mas eles ouviram. Aqui está um ponto, querido. O risco de ser testemunha de Jesus. Há muitas pessoas que não querem correr o risco. Pedro, em Atos, ele declara uma coisa linda diante dos fariseus. Nós não podemos deixar de falar. Importa-nos mais obedecer a Deus do que os homens. No capítulo 4, verso 19, Pedro fala assim, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Ouça, querido, o mundo está fazendo um julgamento hoje de Jesus Cristo. Em todo ambiente que a gente possa frequentar, possamos estar, seja na sala de aula, seja no seu trabalho, seja no seu volante, alguém está olhando para você. E tem outra, você não precisa dizer que você é um cristão. Elas sabem que você é um cristão. Sabe qual é a expectativa das pessoas? É que você corresponda com fidelidade àquilo que Deus nos comissionou. E sabe o que elas vão fazer? Elas vão te provocar. Elas vão te provocar para ver qual é, se você realmente é uma testemunha. Se elas não te provocar por sua própria natureza carnal, você pode ter certeza, o inimigo das suas almas vai te provocar para ver realmente se você é testemunha ou não do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes acontece isso na nossa casa? Quantas vezes um filho que não é cristão tem atitudes dentro da sua casa para ver qual é a sua reação e quem é o seu Deus? Como que nós vamos corresponder diante desse tribunal, querido? Nós somos aqueles que vão testemunhar. E o advogado, chamado Espírito Santo, ele vai considerar o nosso testemunho, querido. Lógico, tem pessoas que vão tirar suas próprias conclusões sobre Jesus. Sim, e vão tirar conclusões com base no que nós falarmos. Então, à medida que nós começamos a entender a importância do nosso testemunho, querido, nós precisamos entender que o Espírito Santo está nos convocando para testemunhar, para ser esses que vão estar falando a verdade de Jesus, querido. As pessoas têm uma ideia tão errada de Jesus, mas você sabe quem é Jesus. Onde testemunhar é a questão, querido. Primeira coisa que nós precisamos ser testemunho é no meio da congregação. É aqui dentro. É aqui que nós nos afiamos. É aqui que nós somos trabalhados. O diabo não está muito interessado nas suas confusões lá fora, não. O diabo, ele quer provocar as confusões aqui, porque a sua maneira de testemunhar de Jesus vai afetar as pessoas. Então, uma boa testemunha aqui dentro sempre vai ser uma boa testemunha lá fora, querido. Há determinadas pessoas que não se importam com o que as pessoas pensam dela.
há determinadas pessoas que não estão nem aí. Gosta de andar na contramão. Mas a palavra de Deus diz que muitas das vezes nós somos uma pedra de tropeço. A Bíblia nos exorta como que nós podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso. Vocês já ouviram isso nas palavras da ministração da pastora? Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Eu li uma história agora, conta-se que um jovem, cheio de paixão por Jesus, ele foi pregar a um grupo de pessoas perto da sua congregação. Saiu com seus folhetos a distribuir, até que ele encontrou um homem e diz assim, você está me convidando para ir naquela igreja? Ele falou, sim, naquela igreja. Ele falou, como que você pode frequentar e sentar ao lado de advogado que é ladrão, que é mentiroso, que não presta? E aquele jovem, então, vendo que o amor que ele estava falando de Jesus estava sendo quebrado, e aquele cara falou, o advogado que está nessa igreja aqui, que frequenta essa igreja, ele é um enganador no seu escritório. Diz que aquilo quebrou o coração daquele jovem, e ele viu o que um mau testemunho pode causar. Diz que no próximo culto, ele pediu a palavra com o dirigente, e falou que gostaria de dar um testemunho. E ele falou sobre o fato ocorrido. E fez a seguinte colocação final. Eu não sei quem é esse advogado, mas eu gostaria de informar que o seu mau testemunho tem impedido vidas de crerem na palavra de Deus. E eu te aconselho a que você não seja uma pedra de tropeço, porque você vai se ver com Jesus diante do tribunal dele. Nós precisamos ser testemunhas com uma conduta digna. Ser testemunho para os filhos. Ser testemunho para a família. Eu não estou falando aqui que você não vai errar. Lógico que você vai errar. Eu não estou dizendo que a tua esposa vai ser santa a ponto de não querer te atirar mais pela janela do carro. Isso vai continuar acontecendo. Nós nunca queremos fazer isso com elas, mas de vez em quando elas querem nos julgar pela janela do carro. Viu como é que a gente inflama? O que eu estou querendo dizer com vocês, igreja? É você não permitir que você venha envergonhar o Evangelho. Conversando esses dias atrás com uma jovem, aquela oficina do Murilo lá é um centro evangelístico, quando eu estou lá. E eu falando com uma pessoa lá, não adianta, todo mundo que vai entrar lá, eu vou falar de Jesus, e se é crente, tem gente que já me fala, ô pastor! E ela é uma jovem que ficou admirada, eu falei sobre isso com vocês. De saber que os nossos filhos estão na igreja que eu pastoreio. Ele falou, eu não conheço, pastor. Jovens que frequentam a mesma igreja dos pais. Nós precisamos ser boas testemunhas dentro da nossa casa. Ou será que nós estamos ignorando isso? Quantas vezes, querido, os filhos estão indo tão cedo de casa, porque muitas das vezes não suportam o relacionamento. O Criador definiu papel para nós. Quando eu escrevia isso, eu pensei mais nos homens. Quando a pastora falar, ela vai falar sobre as mulheres. Mas talvez, eu quero que você, homem, você possa pensar nesses 5 pontos aqui. Primeiro, procure agradar e fazer a sua mulher feliz. Quantas vezes nós somos tão egoístas de querer que a nossa vontade prevaleça? Aquela besteira que te sinal que você é o cabeça. Cabeça é aquele que faz a mulher feliz. Cabeça é aquele que realmente dá segurança ao lar. Quantas vezes, querido, o meu coração fica quebrado quando eu ouço minha esposa dizer:
Ah, se eu tivesse comprado a minha casa antes. Ah, se no passado nós tivéssemos tido a maturidade que nós temos agora. Ela nunca ouviu isso de mim, ela vai ouvir agora. Quantas vezes o meu coração fica quebrado de não ter sido o provedor correto? De que na questão de sair e pregar o evangelho, quantas dores eu trouxe para eles. Quantas coisas eu falhei em ser o homem da casa. Não fui também uma porcaria não, tá, gente? Mas fazer a sua mulher feliz, querido. Quantas dores, quantas coisas existem no coração de Gisélia, que eu sei que fui eu que provoquei, não estou confessando para ela não. Isso é fato. E como que isso é dolorido quando você falha como cabeça da sua casa. Amar a sua esposa com ardente paixão, se dedicar a ela, ser um protetor. Como meu coração agradeceu as palavras alguns anos atrás dela. Marcos, que bom que Deus nos trouxe para os Estados Unidos. Hoje você nos protege muito mais do que antes. Como é bom quando a gente pode fazer isso. Homens, como que vocês estão sendo? Você está edificando a sua casa ou você está ferindo a tua esposa? A gente briga? Lógico que a gente briga. Essa semana mesmo a gente teve um tititi, teteté, né? Eu errei no trânsito lá, uma saída, eu estava ouvindo a música, eu estava longe. De repente ela falou assim, pode falar? Amorosamente para mim. O que você está fazendo? Você está doente? Falei, não estou doente não, só errei. Quer dizer, era um motivo que ela podia até se divertir. Você hoje está demais, hein? A gente tem isso, a gente é normal, querido. Bom que a gente foi em silêncio até em casa, né? Não houve mais briga nenhuma. Mas eu sei que à noite ela já estava melhor já. Aí ela veio toda, Marcos, isso, assim, assim, assim. Eu falei, tá. Nós precisamos ser testemunha na nossa casa. Como que o meu coração se alegra quando o Guto às vezes está ministrando, e domingo próximo ele que vai estar ministrando, e ele faz citações, assim como o meu pai falou. É hoje, jovens, casais jovens, é hoje que vocês começam a construir a estrutura que vocês querem viver na casa de vocês, sendo testemunha dentro da tua casa. Ah, pastor, o senhor sabe como eu sou. Eu sei, muda então. Não existe virtude em chegar e falar, pastor, o senhor sabe como eu sou. Sim, eu sei, você é grosso, sem educação, você trata mal tua esposa. Então começa a tratar bem. Reconhecer os nossos defeitos sem mudar o nosso testemunho não é virtude nenhuma. Eu conheço pessoas que nunca vão entrar aqui nesse lugar por causa de mau testemunho. Pessoa que chegou assim na minha cara, fala assim, não pastor, na tua igreja eu não vou. A opção dela. Lógico que nós precisamos entender a fraqueza de cada um e os limites de cada um. E às vezes as pessoas são feridas por causa da verdade que nós falamos. Por causa da nossa posição. Agora, onde estão as pessoas que convivem muito mais tempo com a gente do que os irmãos que estão aqui? Pessoas que se morrerem hoje vão para o inferno. E você não fez nada. Porque você não quer se arriscar. Ser testemunho, querido, a gente corre risco. Eu estava lendo uma história de um pastor, que ele foi para ilhas, ele, sua esposa e seu filhinho, para evangelizar aquelas 3 ou 5 ilhas. Só que era uma ilha de canibais.
E ali ele teve que proteger a sua esposa e seu filhinho. Passado anos, a esposa morreu, o filhinho morreu. E ele teve que passar várias semanas em cima da sepultura para os canibais não virem e retirar o corpo do seu filho e da sua esposa e comer. E ele decidiu permanecer naquela ilha. Ele ficou naquela ilha por 35 anos, correndo risco. Mas ele fala no seu testemunho que a coisa que ele mais grava no seu coração é que não houve um daqueles nativos que não tenha conhecido Jesus e transformado a sua vida. Quando ele chegou pela primeira vez naquela ilha, eles estavam os gritos dos uivos e os alaridos dos canibais. Quando ele saiu daquela ilha, a despedida dele foi ouvindo os sinos das igrejas tocando. Correu o risco, querido. O nosso problema, às vezes, de nós não falarmos para o nosso chefe, para o nosso patrão, do que é Jesus, quem é Jesus, é porque nós não queremos correr o risco. Mas nós falhamos como testemunha, querido. Já pensou se Jesus não quisesse correr o risco de ser desprezado, de ser cuspido, de ser chicoteado, ter tentado se poupar? Qual seria a história, querido? A glória, ela precisa ser de Deus a cada dia na nossa vida. Às vezes nós estamos tentando mostrar sabedoria, simplesmente pisando nas pessoas ou diminuindo as pessoas. Ou tentando dizer que nós temos mais conhecimento do que elas. Me lembro uma pessoa falando, calei o fulano, ele ficou sem argumento. Eu perguntei, mas ele aceitou Jesus? Não, isso é a próxima fase. O que as pessoas precisam ver e ouvir, querido? Um milagre transformador. Sabe quem é o milagre? Você. É quando Jesus te transformou. É quando Ele mudou a sua vida. As pessoas não estão precisando de teologia. As pessoas não estão precisando de experiências transcendentais. Elas estão precisando de um evangelho, de alguém que foi transformado. Jesus falava da vida dele, querido. Nós não temos que usar o argumento, nossa igreja é diferente, querendo dizer que nós somos melhores do que qualquer um. Não é mostrando o erro dos outros que você vai dizer para as pessoas que você está certo. Mas é mostrando o seu testemunho de uma vida transformada. Paulo era tão cheio de sabedoria, tão incrível. Nós temos estudado sobre isso. Ele sabia ser forte, como ele sabia ser misericordioso. Ele era forte quando alguém tentava desviar aquele que ele estava falando do amor de Jesus dos caminhos do Senhor. Mas ele sabia ser maleável, ser flexível, com uma igreja que era carnal, que ele chamava crianças, tive que te dar leite para vocês, porque vocês não podiam suportar coisas sólidas. Quantas vezes queremos desfilar as coisas sólidas, o nosso profundo conhecimento, massacrando aqueles que ainda não tiveram tanto entendimento. Eu gosto das coisas simples, querido. Eu gosto das coisas amáveis. Eu gosto de como Jesus fazia, querido. Como eu já falei algum tempo atrás. Jesus era capaz de ficar no meio-dia, sol escaldante, só por causa de uma mulher samaritana. Só para testemunhar para ela. Só para alcançar o coração daquela mulher. Ele era capaz de, no meio da multidão, parar a multidão toda, porque um cego estava gritando pelo seu nome. Eu já fiz isso muito na rua, querido. Quinta-feira passada, ou retrasada, quando eu voltava de Loa, e quando eu entrei ali na rua, ali perto da Saratoga, tinha um chinês, caçando alguma coisa dentro do seu carro, capô aberto. É um chamariz para mim, capô aberto. Eu já parei do lado dele, perguntei se ele precisava de socorro, ele me mostrou o cabo da bateria que ele estava precisando. Eu falei, um momento. Aí eu dei a volta, aí vim com o meu aparelhinho, ele olhou, eu com aquele coisinho na mão, ele falou, isso funciona? Eu falei, funciona sim. Parei lá, botei lá para ele lá, falei, vai lá e liga. Ligou o carro dele, que felicidade ele poder seguir a viagem dele, querido. Eu podia simplesmente ignorar aquilo, eu podia simplesmente passar, mas eu quero que a minha vida faça diferença na vida das pessoas. Como a história que eu conto da catadora de latinha, querido. Eu parei e fui lá para ajudá-la.
Quando ela veio e me deu um abraço gostoso, gostoso demais. Vamos ser testemunha. Se a gente não tem palavras para pregar, não sabemos falar, vamos viver. Vamos pregar o evangelho sem palavras. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 2. O apóstolo fala aqui: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A única coisa que você precisa ser é fiel. Fiel à sua casa, fiel aos seus filhos, fiel à sua igreja, fiel às pessoas que estão à sua volta, fiel a Deus, querido. Paulo continua, acho que é Paulo, continua, verso 14, ou Pedro, um dos dois, eu não me lembro agora. Não, é Paulo mesmo, ele que escreve os Coríntios, eu não estou em Atos, não. Não vos escrevo, não escrevo essas coisas para vos vergonhar. Eu falo isso com vocês nessa manhã, não é para envergonhar vocês, mas para demonstrar como filhos amados. Paulo está falando aqui, olha, eu não estou querendo constranger vocês, não. Paulo lhe disse muitas vezes, ali aos Coríntios, sobre o que eles faziam de errado, como também elogiava. E ele fala, uma hora que ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acho fundamental, igreja, a gente ser exemplo de Cristo. Então o que é um exemplo? Primeira coisa que Paulo fala, que não queria humilhar eles, mas como um pai corrigir. Aí ele começa a falar sobre Timóteo, seu filho na fé. Olha o verso 17. Por isso mesmo, ou por essa causa, eu vos enviei Timóteo, que é meu filho amado. Ou seja, ele é como eu. É como que eu estivesse indo. Ele é fiel no Senhor. E ele vai lembrar vocês os meus caminhos em Cristo. Ou seja, o que eu ensinei vocês em Cristo. E como por toda parte eu ensino em cada igreja. Agora, olha o próximo verso que ele fala. Mas alguns andam inchados. Ou seja, se vocês não mudarem, como se eu não houvesse ter que ir convosco, olha o que ele continua falando. Em breve, eu vou ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não com palavras, dos que andam inchados, mas o poder. Ou seja, em outras palavras, eu não vou estar aí com vocês com mansidão, não. Acho que ele fala isso no próximo verso. Deixa eu ver, verso 20. 21. Que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que você quer nessa manhã? Uma vara ou um espírito de mansidão? Testemunhar, querido, não é convidar alguém para vir à igreja. Testemunhar é ser um modelo. Testemunhar é correr riscos. Testemunhar é amar e corrigir. Testemunhar é acompanhar quem nós estamos falando do amor de Cristo Jesus. Isso é ser testemunha. E é o que Deus nos chamou, querido, para ser testemunha daquilo que Ele fez na nossa vida. Você não precisa usar palavras, você só precisa usar a sua vida e mostrar para as pessoas que Ele mudou o seu ser. Amém?